A supremacia de Cristo. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, é sobre isso, a supremacia de Cristo. Vamos continuar olhando e sendo abençoados por este livro nesta manhã, hoje focando no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Hebreus 2, de 1 a 4, é a porção da palavra do Senhor que o encontra nesta manhã, para abençoar sua vida, orientar a sua existência, dar sentido ao seu caminho. É a palavra de Deus em Hebreus, então, nesta manhã, capítulo 2, de 1 a 4. Antes de ler este texto, quero recordar um texto que resume muito bem essa supremacia de Cristo em todo o livro de Hebreus. No capítulo 1, o verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está a descrição do Filho, de quem ele é, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é dito sobre ele neste verso não se pode dizer de mais ninguém neste mundo, seja quem for, somente ele tem essas condições e preenche esses requisitos. É o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do ser de Deus que esteve entre nós na forma humana. Ele sustenta todas as coisas, ele criou todas as coisas. Jesus Cristo é Deus conosco, Deus criador do princípio. E mais, depois de ter padecido por nós, para purificar os nossos pecados na cruz, não permaneceu na morte, mas subiu para a glória, para a majestade divina nas alturas. E agora nós vamos então ler Hebreus 2, de 1 a 4, é o nosso texto. Mas vamos lembrar do contexto aqui para aprendermos melhor, entendermos melhor o que 2, de 1 a 4 diz. O que é que o escritor de Hebreus diz antes, no capítulo 1, no verso 1 e 2, nos versos 1 e 2 do capítulo 1, ele diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus se manifestou no Velho Testamento, antes de Cristo, no povo de Israel, através dos profetas, mas foram manifestações preparatórias e pequenas, considerada esta que é final em Jesus Cristo. Os últimos dias quer dizer a era messiânica, a era após a vinda de Jesus, a última etapa na história da salvação. Então agora é através de Jesus, não mais os profetas do Velho Testamento, e esta é uma revelação final em Cristo. Mas diz mais ainda no capítulo 1 sobre Jesus Cristo. Nos versos 3 e 4 nós lemos: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Livro de Hebreus, o autor vai trazer aqui a figura dos anjos, porque para os israelitas os anjos tinham ganhado um destaque muito grande no período antes da vinda de Jesus Cristo, uma vez que entendiam que os anjos participaram da revelação da lei quando Deus deu a Moisés no Sinai, e por isso então os anjos foram ganhando um destaque no pensamento teológico deles. E então ele vai tomar isto que para eles é tão importante em termos de mediação e trazer uma comparação com Jesus Cristo, o Filho, a revelação final, falando que ele tem uma superioridade exclusiva. Jesus é superior aos anjos, a qualquer mediação. Jesus é superior de forma única, só ele é.
tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior. Muito bem, vamos agora então, entendendo quem Jesus Cristo vermos e sermos abençoados por Hebreus 2, de 1 a 4. É a palavra de Deus que chega à sua vida, ao seu coração, que encontra então um coração e uma mente aberta para receber a palavra, e que Deus edifique você, abençoe a sua vida nesta manhã na palavra do Senhor. Ouçamos a palavra, diz assim: Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Mais uma vez a palavra de Deus para edificação do seu coração. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a vontade sua. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, qual pai, qual mãe que já não precisou usar disto em relação aos seus filhos. Preste atenção. Mas algumas vezes os pais precisam ir mais longe e sai alguma coisa mais ou menos assim: preste bastante atenção. Momentos quando é preciso chamar então a atenção do filho, do que ele precisa prestar atenção. Momentos importantes, momentos cruciais, que ele não deve ficar desatento. O livro de Hebreus, nesse texto aqui, a palavra de Deus vem falar a mim e a você exatamente sobre isto, que eu e você precisamos ter um vigiar atento. Você que já é de Deus em Cristo Jesus, você que já chegou à conversão, entender a fé, entender o que Jesus Cristo veio fazer no mundo, o que Ele fez na cruz, e recebeu isto de forma pessoal, como perdão dos seus pecados, reconciliação com Deus, vida nova, vida com Deus, hoje e para todo sempre. Você que já passou por isso, precisa ouvir esse texto, e este texto lhe diz que você precisa ter um vigiar atento, muito atento. O texto começa dizendo: prestemos maior atenção. Você tem prestado esta atenção, mas o texto diz maior atenção. É muito importante. A ideia aqui é de dever. Nós devemos prestar atenção, é que realmente o texto diz. Mas isto com excessivo, intenso cuidado, vigilância. Então é um chamado para ficarmos vigilantes, mas de uma forma muito intensa e com muito cuidado. Você está vigiando? Você que é um discípulo de Jesus Cristo está vigiando? Vigie com atenção, vigie de forma atenta. Concentre-se no quê? Concentre-se então, se você vai vigiar, no estabelecido. Concentre-se no estabelecido. O texto diz
que precisamos prestar maior atenção no que temos ouvido. No que temos ouvido, isto é, a mensagem do Evangelho, da pessoa e da obra de Cristo, que tem sido pregada e anunciada, que chegou às nossas vidas, como chegou à vida destes naqueles dias. É a mesma forma, é o mesmo acontecimento. Discípulos de Cristo, pessoas são trazidos a Deus em Cristo através de ouvir a pregação, a palavra de Deus. E talvez alguém nesta manhã precise ouvir e finalmente também chegar ao encontro com Deus em Cristo Jesus. Você já chegou a esse encontro, que você possa ouvir. Abençoado aqueles que nesta manhã posso dizer, nós já ouvimos. Então, se nós ouvimos, aquela mensagem que nós ouvimos é a mensagem na qual nós precisamos prestar maior atenção. Porque esta mensagem é dito mais aqui, é estabelecida, que nós ouvimos, é estabelecida através da palavra do Senhor que foi nos dada. Diz aqui, prestemos atenção o que temos ouvido, o que foi primeiramente anunciado pelo Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, Ele é o iniciador desta mensagem, Ele é quem trouxe essa mensagem. Ela não começou comigo, nem com você, nem com um vulto cristão no passado, seja ele quem for, por mais importante que tenha sido na fé. Começou com o Senhor, é dele que vem essa mensagem. Por isso precisamos prestar bem atenção no que ouvimos, porque nós ouvimos aquilo que Jesus Cristo nos trouxe, aquilo que Ele veio realizar neste mundo, a verdade que Ele nos deixou e a sua obra, e o seu chamado ao arrependimento e ao receber o perdão através da morte dele e reconciliação com Deus. Isto é a obra de Cristo, é do Senhor. E diz mais o texto aqui, precisamos prestar atenção, não somente porque nós ouvimos aquilo que foi primeiramente anunciado pelo Senhor, mas que foi confirmada por aqueles que a ouviram, diz o texto, testemunhas oculares. Eles ouviram do Senhor, os apóstolos em particular, eles receberam do Senhor a verdade dele, e o próprio Jesus Cristo os enviou ao mundo para então anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. E até hoje eles nos falam do seu testemunho ocular. Eles ouviram e receberam do Senhor pessoalmente. E quando Hebreus é escrito aqui, alguns destes ainda estão vivos, talvez uma grande maioria ainda estão vivos. Eles receberam destes ali em terceiro momento. Os que receberam em segundo momento do Senhor, eles receberam em terceiro. Então, este propagar da mensagem por esses que confirmam que aquilo que o Senhor deu é realmente a verdade. Mas Deus confirmou também através de um testemunho de sinais e maravilhas. A mensagem, a pregação destes que testemunharam do Senhor foi seguida, acompanhado de sinais e maravilhas, atos sobrenaturais, para que se autenticasse que eles realmente falavam em nome de Jesus e que tenham sido comissionados por Jesus Cristo para propagar a verdade que Jesus Cristo deu a eles, não aqueles deveriam de criar, imaginar ou achar, mas o que o próprio Deus em Cristo deu a eles, a obra de Jesus Cristo. E então, para autenticar sinais e maravilhas. A palavra sinal é muito importante aqui, ligado a maravilhas, a atos sobrenaturais que eles realizaram. Os atos sobrenaturais, milagres que chamamos às vezes, não eram um fim em si mesmo, nem um fim para aquele que viu ou até recebeu. Eram sinais. Sinal não é a realidade, é apenas um elemento que aponta para a realidade. Uma placa de sinalização é um sinal. E pode nos dizer, por exemplo, Bragança está mais à frente, ou aqui você entra para Bragança. A placa não é Bragança ainda na estrada. Ela é apenas um sinal que nos fala, nos aponta para Bragança. Então, quando estes pregaram o Evangelho, estes que então confirmaram a mensagem do Senhor, e Deus operou maravilhas através deles, o que foi feito para apontar para Jesus Cristo.
O que eles estão falando é realmente verdadeiro, é sobrenatural, é obra de Deus, é o que Deus fez em Jesus Cristo. Então, vigiar atento envolve este concentrar-se no estabelecido. Cuidado, porque vozes começam a surgir através da história da igreja. Sempre vozes estranhas quiseram entrar para dentro da igreja. Veja bem, isso já estava acontecendo aqui nos dias ainda dos apóstolos. Por isso que o livro de Hebreus é escrito e faz este apelo: prestemos mais atenção ao que temos ouvido, isto é, o que foi estabelecido. A verdade do Senhor é nisto que vocês devem prestar atenção e nada mais. Não há mais nada a acrescentar, não há nada a tirar. Está pronto e final. Jesus Cristo, esta revelação final, é a mediação superior a qualquer outra que já aconteceu. Então, o que é isto? O que é esta mensagem que nós temos ouvido? O livro de Hebreus, nesse texto, vai resumir com uma expressão: tão grande salvação. Tão grande salvação. É isto que Jesus Cristo veio fazer. Trazer uma salvação, mas uma tão grande salvação. Não qualquer salvação. A questão é a necessidade de salvação. Salvação se torna necessária quando há um estado de perdição. Alguém está para perecer, alguém está condenado. Aí então é possível haver salvação. Mas se alguém está bem, não há do que salvar essa pessoa. Salvação não faz sentido. A pergunta é: o ser humano está precisando de salvação ou não? O ser humano está muito bem. Ele está equilibrado. O ser humano está em paz plena dentro do seu coração. O ser humano hoje é alguém que tem os seus conflitos resolvidos. O ser humano hoje é alguém que está preenchido ou é alguém cheio do vazio? O ser humano hoje tem um significado pelo qual viver cada dia, cada ano da sua vida ou não? O ser humano tem resposta para as perguntas mais angustiantes do seu espírito, como por exemplo: para onde estou indo? Qual é meu destino final? O ser humano tem uma condição, então, perfeita, tudo em ordem no seu espírito, na sua intimidade. O ser humano está em ordem, está equilibrado também no seu exterior, no seu relacionamento com as atividades, deveres do mundo, com os seus relacionamentos dentro de casa, fora de casa. Como é que está o ser humano? Ele precisa de salvação ou não precisa? O ser humano precisa urgentemente redenção, salvação. Ele está detonado, o ser humano está perturbado, ele se agita, ele faz isto e aquilo, mas não está inteiro. Está com problemas profundos, a culpa, a vazio, a falta de significado. E aqui então, no livro de Hebreus, é nos dito que há esperança, porque Deus em Cristo veio trazer uma salvação, mas uma grande salvação. Uma salvação que é capaz de tirar o ser humano dessa condição e dar a ele um novo dia. Porque tudo isto que o ser humano enfrenta, todo o seu desacerto, que ele tenta aplacar com isto e aquilo, terapias, entretenimento, festa, programas, drogas, remédios, tudo isto passa a ser derrotado quando há um encontro com Deus em Cristo Jesus. O ser humano precisa de salvação, uma grande salvação. Então é preciso prestar atenção, vigiar atento, para que nós sempre nos concentremos no estabelecido. Esta mensagem que traz a nós aquilo que o nosso espírito anseia, a resposta final para a nossa existência, a direção que nós precisamos, a grande salvação. Por isso, é preciso valorizar o livramento. O que é salvação senão um livramento? É preciso valorizar esse livramento, prestar atenção, vigiar com atenção. Então, não somente concentrar no estabelecido, mas ao concentrar no estabelecido, valorizar o livramento, a grande salvação.
Ele vai falar aqui no texto que os anjos, antes de Jesus Cristo, participaram da mediação ali, da revelação de Deus dada a Moisés, revelação preparatória para a vinda de Jesus Cristo no futuro. E os anjos então deram aquela mensagem, aquela mediação, aquela aliança, participaram disso quando Moisés recebeu. E ele vai dizer que aquilo que os anjos mediaram, a mensagem que eles mediaram, quando foi desobedecida, sofreu punição. Diz o texto aqui que toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como os anjos para eles tinham uma importância muito grande, esta igreja é composta de pessoas que vinham do pensamento, da cultura hebraica, eram os judeus, e eles traziam esta carga da importância dos anjos, da mediação, da revelação que Moisés havia recebido no passado. Então, o autor aqui vai colocar que Jesus é superior aos anjos, uma superioridade exclusiva, e vai mostrar que se os anjos, que eram uma mediação inferior, trouxeram uma mensagem que, quando não foi acatada, recebeu a devida punição, como será então se nós não atentarmos para a grande salvação que não foi trazida por anjos, mediada por anjos, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo? Essa salvação é grande, é tão grande na expressão aqui de Hebreus, porque é uma salvação que não foi produzida por homens, por mulheres, nem mesmo por seres celestiais, pelos anjos. Esta salvação foi mediada, construída simplesmente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus conosco. Por isso ela é enorme, é algo que ninguém mais poderia fazer, ninguém mais vai fazer. Nem mesmo os vultos do cristianismo, nem anjos, nem Pedro, nem José, o pai de Jesus, nem Maria, a mãe, nem Paulo, o apóstolo, nenhum pastor, nenhum líder religioso poderá trazer esta salvação, realizar uma salvação assim. Ela é tão grande porque somente o Filho Jesus Cristo podia realizar e realizou de forma plena e final. Louvado seja Deus por isto. Vigiar com atenção para você não perder de vista o que foi estabelecido, a mensagem das Escrituras do Evangelho, entregue a nós historicamente. É preciso concentrar ali. Então a vigilância envolve essa concentração. Fique com isto, não procure outras coisas, não coloque em pé de igualdade outras coisas. Fique com aquilo que nós ouvimos, a mensagem original que foi anunciada primeiramente pelo Senhor e confirmada por aqueles que a ouviram. E aqui está, fique com isto, não contamine, não adicione, não misture, não desvalorize, concentre nisso. E ao fazer isso, então, não perca de vista que não é apenas uma questão de se concentrar no estabelecido, mas se concentrar no estabelecido para se valorizar o livramento que carecemos tão urgentemente e que só Deus em Cristo poderia trazer e nos trouxe. Aí está o texto nos anunciando este grande livramento, grande salvação. Mas lembre-se que se anuncia a salvação, anuncia também o julgamento de Deus. É grande salvação porque fora dela sobra apenas o julgamento de Deus. Nunca se esqueça que o Deus revelado em Cristo é o Deus salvador, mas porque Ele é primeiramente o Deus julgador. O Deus que não deixa impune, nem poderia, porque Ele não pode contaminar sua santidade perfeita e sua justiça perfeita. Não deixa impune os nossos caminhos, rebeldes, longe dEle, indiferentes a eles, vivendo como nós queremos e sofrendo em nossos caminhos, longe dEle. Talvez pensando nele apenas como um amuleto, um acessório, quando nos interessa. Isto Deus traz a julgamento. É aquilo que não
é correto, ele não pode pactuar com qualquer coisa que não seja verdade, e muito menos permitir que nós habitemos naquilo que não é verdade e possamos caminhar naquilo que não é verdade de forma inconsequente. Há um julgamento, há um julgamento. Olhamos para o mundo, tantas coisas erradas e algumas terríveis. Como é que fica tudo isto? Há alguma direção que traz um sentido? O mal vai ficar como é, e aqueles que são usados pelo mal, fazendo coisas terríveis, tudo isso vai ficar dessa forma. A justiça humana age aqui e ali, acerta em muitos casos, na maior parte, trazendo uma contenção de alguns atos malignos, erra até às vezes, mas é limitadíssimo. O mal vai ficar assim, há um julgamento. Deus é julgador, mas é julgador não somente do outro, é julgador também de mim, porque se é do outro, é de mim também. Os meus caminhos maus estão debaixo do julgamento de Deus. Por isso, então surge também Deus Salvador em Cristo Jesus. Por isso é uma grande salvação. E o texto então adverte: não negligencie tão grande salvação, porque se perdermos essa, para onde iremos? Para os anjos? Para vultos humanos? Para religiões humanas? Para onde iremos? Não podemos negligenciar, não negligenciemos tão grande salvação. Valorize o livramento. Torne isto algo precioso, algo prioritário para você. Isto é vigiar com atenção. Vigiar com atenção, concentrar-se no estabelecido, valorizar o livramento. Mas então aí, manter-se na rota. Mantenha-se na rota, não desvie, não escute vozes ali, não busque outras coisas que o distraiam deste caminho da grande salvação. Não permita que qualquer coisa ou pessoa venha afastá-lo desta grande salvação. É preciso se manter na rota. Ele diz: prestemos maior atenção, e ele vai dizer, ainda no texto então, completando: jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. Esse termo desviemos, este verbo no original das Escrituras, na língua original, é um termo náutico. Era usado para algumas coisas, por exemplo, quando o anel cai do dedo, resvala para fora do dedo. Mas era principalmente um termo náutico, um termo de navegação, então, marítima. E o termo tem a ver com o navio que tem a sua rota para chegar ao porto, a direção certa. E ali, por alguma razão, um descuidado, o navio começa a sair fora da rota, começa a deixar o seu caminho. E no princípio, ele se mexe apenas um pouquinho, começa com 1 centímetro, depois 1 metro. Parece pouca coisa, mas se continuar nesse desviar, esse navio vai se achar num futuro longe, longe do porto do seu destino seguro. Esta palavra é aquela palavra que nós falamos: o navio está à deriva. Esse desviar é entrar à deriva, entrar num processo de estar à deriva. E é isto que ele está nos advertindo. Jamais entremos no estado de estar à deriva. Este afastar-se do que temos ouvido e concentrar no estabelecido, de valorizar o livramento, e nós começamos a dar um pequeno passo, um pequeno mover-se para fora desta rota. Cuidado, jamais nos desviemos, porque vamos perder a direção, vamos perder a tão grande salvação. Note bem que entrar à deriva ou estar à deriva, esse desviar-se é processual.
Não é de uma vez que o navio perde a sua rota. É um pequenino movimento na direção errada, que, passado o tempo, haverá de se mostrar um tremendo desastre. Aquilo que começou com um pequenino afastar-se da rota, será uma tragédia, e na nossa vida será uma tragédia espiritual. Jamais nos desviemos. É preciso nos manter nesta rota. E como é fácil nos manter, e como é fácil nos afastarmos desta rota. Toda hora e todo momento, há pressão e convite para nos afastarmos. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você que é discípulo de Jesus Cristo já. Verifique que você jamais se desvie, você jamais entre num processo de começar a ficar à deriva. Uma pequena medida, cuidado, é perigoso, é perigoso. Olha ele lá, ele parou de se interessar pela oração. Olha ela lá, ela era firme no estudo da palavra, no ouvir a palavra, agora já não tem muito mais interesse na palavra, está muito interessado em outras coisas em primeiro lugar. É muito fácil. Olha aquele lá, ele começou a abraçar alguns caminhos que são conflitantes com a grande salvação, alguns atos, alguns compromissos. Olha aquele que era firme na igreja, no cultuar ao Senhor como corpo de Cristo, e agora percebe-se que já não é tão presente assim. Mas ele continua ainda membro do corpo de Cristo, crente, mas já começou a entrar à deriva. Caminho perigoso. É um pequeno passo hoje que será um segundo amanhã. E finalmente um destino trágico. Olha aquela igreja que uma vez concentrava-se no estabelecido, e agora ela já acha que sim, temos o estabelecido, mas devemos adequar com a cultura. E então a cultura deve dar uma ajeitada naquilo que foi estabelecido. Parece um pequeno passo muitas vezes, mas entrar à deriva é caminho perigoso. É não mais concentrar no estabelecido, é não se manter na rota. Cuidado, quando pensamos que podemos afastar um pouco e negociar com o mundo. Pequenos passos que serão trágicos do ponto de vista espiritual. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O chamado de Hebreus é urgente e necessário na vida de cada um de nós. Que a palavra de Deus possa ser um alerta que nunca se afaste de você. Estes irmãos aqui no passado recebem esta carta, e isto é dito aqui porque possivelmente estava acontecendo entre eles. Eles receberam estabelecido o Evangelho de Jesus Cristo, a tão grande salvação. E eles abraçaram isso com todo cuidado, eles valorizaram o livramento, mas agora ventos e ideias diferentes começaram a bater naquelas igrejas, naquela comunhão, no coração de alguns, e eles estavam começando a ficar à deriva, estavam se desviando. Por isso essa advertência, era necessário para eles, é para mim e para você. Dias tremendos hoje, quando a confusão, o entrar à deriva está dando passos firmes dentro daquilo que se chama a igreja do Senhor. Pastores levando igrejas, pregadores levando igrejas a entrar na deriva, ou ficar à deriva, desviando-se. Parece pequenos passos, continuam lendo a Bíblia, parece que pregam a Bíblia, mas já estão comprometidos com o desviar. E o fim será trágico. Que Deus nos guarde de qualquer desviar. Que Deus nos mantenha. Mantenha você, meu irmão, mantenha você, minha irmã, mantenha esta igreja vigilante, com muita atenção. Que jamais viemos a dormir, pestanejar e sermos arrastados para longe. E quando percebermos, estaremos tão longe e já não mais na tão grande salvação. É preciso vigiar atentamente. Vigie atentamente.
Vigie atentamente para permanecer na grande salvação. Na grande salvação, mediada exclusivamente por Cristo e mais ninguém. Somente Cristo e mais ninguém. Cristo e ponto final. Cristo e nada mais e ninguém mais adicionado. É preciso vigiar atentamente para que possamos permanecer na grande salvação mediada exclusivamente por Cristo. Que o Senhor mantenha você e mantenha esta igreja sempre vigilantes e nós possamos sempre desfrutar, viver e inclusive colher eternamente a grande salvação em Cristo. Vamos orar.